Buenas, que tal? Seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Miraboa e sou estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este é o quarto episódio do bloco Mateando com Quem Sabe Mais, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o conflito que está ocorrendo no Oriente Médio envolvendo o Estado de Israel. O convidado de hoje é o professor Ricardo Fagundes Leães, que é graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre e doutor em Ciência Política pela mesma instituição. É atualmente professor de Relações Internacionais na SPM, pesquisador do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul e youtuber, cujo canal estará aqui na descrição. Sua principal área de interesse atual é a geopolítica dos recursos naturais e a transição hegemônica do sistema internacional. Eu já estou com meu mate cevado e pronto para chamar o Dr. Ricardo, mas antes, te inscreve no canal, deixa o teu like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam acessar a este conteúdo. Então, vamos matear com o Dr. Ricardo? Buenas, professor Ricardo, seja muito bem-vindo a este canal, é uma honra para mim tê-lo aqui conosco hoje e para falar de um tema tão importante que está tão em voga no momento, né, seja na mídia, nas redes sociais, que tem gerado muitas discussões acadêmicas e também políticas, né? Eu acredito que a melhor forma de nós começarmos esse assunto é lhe perguntando qual é a origem disso. Bom, são muitos temas em questão, né, Mirabo? Acho que o Oriente Médio está em polvorosa agora, o que não deixa de ser irônico, porque no finalzinho de setembro, um assessor especial para assuntos estratégicos dos Estados Unidos chegou a dizer que o Oriente Médio estava mais calmo do que jamais havia estado nos últimos 20 anos. E aí, poucos dias depois, aconteceu o ataque do Hamas, em 7 de outubro, o que indica que, de fato, a situação não estava mais calma do que aparecia. Tá? Eu diria assim, são muitas questões em jogo, mas eu acho que a gente pode falar de alguns temas mais centrais. O primeiro deles, evidentemente, a questão palestina, que durante muito tempo parecia que estava, de alguma forma, sufocada, que não teria mais a grande atenção da comunidade internacional, mas que, por conta do ataque do Hamas voltou à tona e cada vez mais as pessoas têm falado sobre a necessidade de que se encontre uma solução para esse tema. Essa questão ela tem raízes históricas, a gente poderia passar horas aqui falando sobre ela, mas basta dizer que o povo palestino não tem um Estado seu. A comunidade internacional reconhece que duas regiões no mundo, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, deveriam compor um Estado palestino, mas essas regiões são ocupadas militarmente por Israel, com uma diferença significativa entre elas, porque a faixa de Gaza é cercada, sitiada por terra, por ar e por mar, é uma prisão a céu aberto, segundo vários organismos internacionais, e a Cisjordânia, ela é palco de um estado de apartheid, porque há uma presença muito significativa de assentamentos judaicos, cerca de 700 mil israelenses moram na Cisjordânia, embora seja um território palestino, são cercados por um muro gigantesco de 700 quilômetros de extensão, há estradas específicas para israelenses, os palestinos têm que lidar com um cotidiano de checkpoints militares, estão sujeitos a essa ocupação há muito tempo. Então, essa é talvez a principal questão de fundo ali no Oriente Médio, que inclusive motivou o ataque do Hamas e a retaliação do Estado de Israel. Uma outra questão importante, que eu destaco também no Oriente Médio, que a gente não pode perder de vista, é o peso relativo do Irã nessa região. O Irã, sobretudo nos últimos anos, é um país que tem ganhado em termos de influência, em termos de área de expansão estratégica. Por quê? O Irã passou por um processo revolucionário lá em 1979, se tornou um regime islâmico, e, num primeiro momento, é um país que estava bastante isolado naquela região, porque não apenas era inimigo do Estado de Israel, mas era também tinha problemas, relações difíceis com a maior parte dos países árabes. Ao longo dos anos 80, o Irã travou uma dura guerra contra o Estado do Iraque, e, nesse momento, o único aliado do Irã era a Síria. A grande questão é que, por uma série de fatores, uma série de guerras que aconteceram na região, o Irã foi expandindo a sua área de influência.
o Irã expandiu a sua área de influência, além da Síria, para o Líbano, no contexto de guerra civil do Líbano, com o surgimento do Hezbollah. Depois, com a intervenção dos Estados Unidos, o Irã expandiu a sua zona de influência para o Iraque e, mais recentemente, também para o Iêmen, que também passou por um período de guerra civil. Então, aí o Irã formou o que ele chama de eixo da resistência, que é um grupo de aliados iranianos, cada um com seus interesses estratégicos, mas aliados do Irã, e, de alguma forma, em consonância com seus objetivos, representando o maior desafio estratégico dos Estados Unidos e de Israel nessa região. E qual é a conexão desses dois elementos? A grande questão é que, aparentemente, há um interesse por parte do governo israelense de escalar esse conflito que está havendo agora na faixa de Gaza para um conflito maior, regional, contra o Irã e seus aliados. E, evidentemente, isso só aconteceria se Israel tivesse certeza de que contaria com o apoio dos Estados Unidos. E por que Israel está pensando, está cogitando essa possibilidade? Justamente porque está assistindo esse processo de avanço da esfera de influência do Irã e está olhando isso com preocupação. Então está pensando, olha, os anos estão passando, os iranianos estão cada vez mais fortes e cada vez com mais aliados. Melhor enfrentá-los agora e derrotá-los agora do que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, quando sabe-se lá qual será a sua influência na região. Vamos imaginar, por exemplo, se os regimes da Jordânia, os regimes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, que hoje em dia tem uma postura mais pró-ocidental, se por acaso esses regimes deixassem de existir e se tornassem aliados do Irã. Bom, aí o peso do Irã, que já é grande hoje em dia, se tornaria maior ainda. Então, tentando ser o mais sintético possível, esses são os dois elementos fundamentais que a gente tem que ter atenção agora no Oriente Médio. Muito bem. Recentemente houve uma declaração por parte do chefe da diplomacia da União Europeia, o Joseph Borrell, falando que Israel não só criou as condições para a criação do Hamas e para que ele assumisse o poder na faixa de Gaza, como inclusive financiou o grupo. Como é que o senhor vê isso dentro da estratégia de Israel? Bom, existem duas questões, tá? Primeiro, o Hamas ele surgiu oficialmente no contexto da primeira intifada. Tá? A primeira intifada foi um levante espontâneo que os palestinos mobilizaram contra os israelenses no final da década de 80, em função de um momento conturbado que teve naquele momento. Os israelenses dizem que foi um acidente, um automóvel que causou a morte de palestinos, os palestinos acham que foi deliberado, mas o fato é que os palestinos resolveram se levantar contra aquela situação de ocupação e fizeram uma movimentação espontânea com paus e pedras contra a ocupação israelense. Nesse momento que surgiu o Hamas. A grande questão é que o Hamas ele surgiu de uma instituição de caridade chamada Mujama al-Islamia. Esta instituição de caridade foi aprovada pelo governo do Estado de Israel. Isso não há controvérsias em relação a isso. E, naquele momento, o foco dessa instituição era realmente em instituições de saúde, de educação, construção de mesquitas. E, de alguma forma, Israel, naquele contexto, imaginava que isso não seria um problema e talvez até tenha imaginado, naquele contexto, que essa organização islâmica seria um desafio menor do que era, à época, a Organização para a Liberação da Palestina, que era o principal movimento político palestino e um movimento de viés secular. Vamos lembrar que a gente está num contexto, nos anos 80, em que o fundamentalismo islâmico não tinha a mesma conotação que ele tem hoje. Os Estados Unidos mesmo financiaram os Mujahideen no Afeganistão contra a invasão da União Soviética. Então não havia essa percepção que a gente tem hoje do fundamentalismo islâmico como sendo um desafio para o Ocidente. Então é muito provável que Israel tenha tido esse cálculo no primeiro momento. Valeria mais a pena, na visão deles, apoiar o surgimento do Hamas, que nessa época não realizava ataques também, vamos lembrar disso. Os ataques do Hamas começaram posteriormente, já no início dos anos 90, e mais ainda em 93, porque tem um ponto que é pouco mencionado hoje em dia, mas que para a época foi muito importante. Logo no início das negociações de Oslo, houve um ataque de um colono israelense, Baruch Goldstein, numa mesquita na Cisjordânia. Eu não sei se tu está me ouvindo. Tô. Tá.
houve um ataque deste cidadão numa mesquita que causou a morte de muitos palestinos. E a partir daí o Hamas então decidiu, olha, se a ocupação israelense causa mortes de civis palestinos, nós temos que causar a morte de civis israelenses. Então eles começaram nesse momento a utilizar ataques, sobretudo com homens-bomba, usaram isso por bastante tempo, até mais ou menos 2004, 2005. A partir daí eles pararam de utilizar esses ataques e passaram a utilizar muito mais ataques com lançamento de foguetes da faixa de Gaza para o Estado de Israel, até o ataque do 7 de outubro, que foi, sem dúvida, o mais expressivo de todos. Muito bem. A gente também estava acompanhando, né, o bloqueio do Mar Vermelho por parte dos Houthis, o bombardeio de navios cargueiros, inclusive um militar dos Estados Unidos por parte dos Houthis, que são financiados pelo Irã. Né, e isso acabou gerando também o envolvimento dos Estados Unidos e do Reino Unido bombardeando o Iêmen. Isso é uma escalada. De que forma os Estados Unidos e o Reino Unido podem acabar se envolvendo? Isso pode levar eles a entrarem diretamente no conflito? O que os iranianos esperam desse tipo de ação por parte dos seus financiados? Eles ordenaram? O que o senhor pode dizer? Olha, meu amor, eu confesso que eu estou até com dificuldade, honestamente, de entender qual é o objetivo estratégico dos Estados Unidos e do Reino Unido nesse ponto. Eu não sei, tá? Que estou eu só supondo. Se não se trata meramente de uma questão de tentar mostrar que estão fazendo alguma coisa em relação ao tema. Na política internacional, a gente não pode desconsiderar que isso às vezes acontece. Quando tu tem uma situação em que o teu inimigo está cometendo algum gesto, fazendo alguma atitude que tu considera reprovável ou contrário aos teus interesses, tu não pode simplesmente ignorar, não pode deixar batido. Mesmo que, eventualmente, a tua resposta tu saiba que não vai resolver o problema. Então, eu não sei se não é isso que os Estados Unidos estão tentando agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Iêmen existe este grupo chamado oficialmente de Ansar Allah, seguidores de Allah, mas que é vulgarmente chamado de Houthis. Tá? Esse grupo é um grupo xiita, até de uma facção xiita diferente dos iranianos, mas xiitas como os iranianos também, e que está mobilizado contra as intervenções dos Estados Unidos no Oriente Médio desde o início do século XXI, ou seja, desde ali de 2003, 2004, que esse grupo tem atuação. Qual que é a grande questão? Esse grupo hoje em dia controla uma parte pequena do Iêmen, mas 70% da população do Iêmen, ou seja, tem uma presença bem expressiva em termos populacionais. E é um grupo que, no primeiro momento, enfrentou o governo do Iêmen, depois iniciou uma revolta de libertação nacional em 2014 e 2015, passou a se considerar o governo do Iêmen, inclusive o presidente do Iêmen, que é apoiado pelo Ocidente, que é tido como presidente do Iêmen até hoje, fugiu para a Arábia Saudita. O sujeito que participou de uma eleição na qual apenas ele concorreu, ele ganhou 100% dos votos, e atualmente ele governa da Arábia Saudita. Essa é a peculiaridade. E desde então, os Houthis estão muito acostumados a lidar com esse tipo de situação, porque a partir de 2015, a Arábia Saudita lançou, e um conjunto de outros países lançaram uma ofensiva contra o Iêmen, inclusive causando um cenário de gravidade humanitária sem precedentes. Até segundo a ONU, lá por 2017, 2018, se falava que era o pior caso de fome no mundo em décadas. Tá? Foi a situação que o Iêmen viveu, inclusive a população iemenita sofrendo muito numa proporção semelhante, ou pelo menos em uma escala semelhante ao que está sofrendo agora a população de Gaza. Houve vários bombardeios dos sauditas contra a infraestrutura civil, contra hospitais, contra mesquitas, contra escolas. Então foi uma situação bastante difícil. Por que eu digo que o Ocidente, que os Estados Unidos e o Reino Unido estão perdidos, ou pelo menos que eles não têm clareza do desafio que eles estão enfrentando? Porque o Iêmen, ao longo desse período, não apenas ele derrotou seus inimigos, mas ele desenvolveu uma capacidade de se armar muito mais efetivamente, de lançar foguetes e mísseis, de desenvolver os seus próprios foguetes e mísseis, com certeza, com a colaboração do Irã. Se o Hamas tem uma colaboração do Irã lá fechado na faixa de Gaza, o Iêmen, que não está fechado, muito mais ainda. E ainda é um terreno altamente montanhoso. Terrenos montanhosos são propícios para quem está numa posição de defesa, porque tu consegue lançar um ataque e te esconder de volta para as montanhas.
É o que o Talibã fez ao longo de muitos anos no Afeganistão e com bastante êxito. Então, por mais que agora os Estados Unidos e o Reino Unido estejam fazendo esses ataques, a chance de eles derrotarem os Houthis beira o nulo. Embora se já esteja falando na possibilidade de se lançar uma escalada de guerra com soldados, porque também se sabe disso, que nenhuma guerra ela é vencida apenas com bombardeios estratégicos. Tá bom? A guerra é vencida com boots on the ground, com tropas naquele local. Agora, qual que é a viabilidade do governo Biden, nesse momento? Lançar uma ofensiva estratégica com soldados estadunidenses no Iêmen me parece altamente improvável. Ao mesmo tempo, se eles não fizerem nada, eles estão simplesmente assistindo a situação de que navios com destino a Israel, passando ali pelo Mar Vermelho, têm que buscar um caminho alternativo. Então, a gente está realmente assistindo um período de conflagração e de escalamento de tensões sem que haja qualquer sinal para como que isso vai se solucionar. Quem é que vai desarmar essa bomba? Os Houthis, os iemenitas, dizem que eles vão parar esses ataques na medida em que Israel cesse as suas atividades militares na faixa de Gaza. Mas, ao mesmo tempo, o governo israelense não está se mostrando adepto ou favorável a essa alternativa. Então, me parece que essa situação ainda vai se estender por mais um determinado período de tempo. Muito bem. Para finalizar, uma das bases que nós estudamos, né, do sistema internacional é a questão lá que se iniciou no Acordo de Westfália, da soberania dos Estados, né, da não interferência em assuntos internos. Mas o que a gente está vendo várias vezes nesse conflito, por exemplo, é justamente essa violação, seja com Israel bombardeando bases dentro do Líbano, seja agora com o Irã fazendo ataques na Síria, no Iraque, no Paquistão, o Paquistão devolvendo ataques dentro do Irã. Então o que está acontecendo aí parece uma mudança nas bases do que é aceitável dentro do contexto internacional, porque ao mesmo tempo esses ataques não são declarados como ações de guerra, e sim ações de defesa nacional em território estrangeiro sem a permissão ou o consenso daquele Estado. O que o senhor pode nos falar? É de fato uma mudança? É conjectural? Pois então, essa pergunta é muito boa também, Rabô, por quê? Porque, assim, realmente, o princípio é esse, né? A ideia aqui é que os estados não poderiam recorrer à violência de maneira unilateral, eles só poderiam recorrer à violência se eles fossem atacados. Então, seria basicamente um direito de defesa. Qual que é a questão? Lá em 2001, quando os Estados Unidos sofreram um ataque das Torres Gêmeas, eles sofreram um ataque não de um país, mas de um grupo chamado Talibã. Não foi um ataque do governo do Afeganistão, foi um ataque do Talibã, embora o Talibã fosse o da Al-Qaeda, melhor ainda, da Al-Qaeda que estava com apoio do Talibã. Então, se gerou uma situação jurídica complicada. E aí, os Estados Unidos, naquele contexto, eles conseguiram aprovar uma resolução que dizia, basicamente, que esta percepção do direito da autodefesa seria estendível a casos em que tu fosse atacado por um grupo terrorista e não exatamente por um agente estatal. Qual que é essa questão? Com base nessa resolução, os Estados Unidos justificam quaisquer intervenções que eles queiram fazer. Então, eles podem dizer, por exemplo, que eles têm direito de atacar o Irã na medida em que um grupo que é apoiado pelo Irã realize um ataque contra não sei quem em qualquer canto do mundo. Ou seja, isso, na prática, abre a margem para que os países recorram a esse tipo de atitude onde eles quiserem. E o Irã reivindicou, inclusive, essa resolução para realizar esses ataques no Paquistão. Então fica curioso, assim, mas o Irã está também se valendo dessa resolução, que, na verdade, não deveria ser utilizada, porque ela abre margem para interpretações. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que os Estados Unidos considerassem que o problema do narcotráfico é um problema de segurança nacional. E que, portanto, os cartéis realizam assassinatos, homicídios, enfim, nos territórios dos Estados Unidos, portanto, eles são cidadãos dos Estados Unidos sendo atacados. E que uma das pontas do narcotráfico são instituições criminosas localizadas na América Latina. Imagina se os Estados Unidos resolvem atacar o PCC, no Brasil resolvem bombardear o PCC, porque consideram que
o narcotráfico, é uma instituição terrorista, causa mortes nos Estados Unidos. Ou seja, é muito perigoso quando se utiliza esse tipo de narrativa, esse tipo de discurso. Então, eu, eu não diria que a gente está numa era nova, porque, de alguma forma, os países sempre souberam lidar com buscar mecanismos para não ter suas mãos atadas, sobretudo as grandes potências. A gente vive, não podemos esquecer nunca, a gente vive num mundo que manda quem pode, obedece quem tem juízo. A despeito de tudo que se diz do direito internacional, na prática é isso. O direito internacional, de alguma forma, ele maquia um pouco essas relações entremeadas de poder, mas ele ainda se baseia no pressuposto da força. E quando os países mais fortes não conseguem agir de acordo com seus interesses por meio de mecanismos legais, eles buscam esses mecanismos extralegais, só que, com o passar do tempo, isso vai tirando a credibilidade do próprio sistema. De que adianta a gente ter um arcabouço de legislação internacional regendo princípios, normas, práticas, se os países vão fazer o que der na telha quando eles bem entenderem? Então, essa é a grande questão. Parece que está cada vez mais difícil justificar qualquer princípio baseado no direito internacional e estamos cada vez mais voltando à lógica do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, essa talvez seja a grande diferença. Tá certo. Uma questão também muito levantada era se ainda era possível pensar na solução de dois estados. É possível? Olha, eu te diria que não, tá? Eu vou ser talvez até audacioso em te dizer que não, o que é bastante preocupante. Por quê? Primeiro que, quando a gente vê o histórico do movimento sionista, já havia nos seus precursores uma ideia de que era necessário buscar para o povo judeu o maior número de terras possível com o mínimo de palestinos. Isso a gente encontra em várias correntes do sionismo, mesmo as mais à esquerda quanto as mais à direita, ainda antes da criação do Estado de Israel. Posteriormente, quando o Estado de Israel foi criado, o Davi Ben-Gurion, naquele momento, ele ainda disse: olha, estou aceitando a solução de dois estados como uma solução temporária. Não é isso que nós queremos, não é isso que é o nosso objetivo estratégico. E na medida em que os árabes não aceitaram aquela solução, vamos lembrar que os palestinos não foram consultados sobre esse tema. Quem não aceitou foram países árabes já estabelecidos e que depois, inclusive, alguns deles entraram em guerra contra Israel e perderam. De modo que aí já Israel já expandiu o seu território. Era, segundo as determinações da ONU, 56% do território, passou a ser 78% do território. E depois de 67, com as conquistas da Guerra dos 6 Dias, virou 100% daquele território. E aqui tem duas questões importantes. Primeiro, a faixa de Gaza até não é tão importante do ponto de vista dos interesses históricos do movimento sionista, mas tem alguma importância porque havia, lá no passado, uma presença de judeus em Gaza. Agora, a Cisjordânia é absolutamente fundamental. Não à toa, eles colocaram todos esses assentamentos. Por quê? Porque a Cisjordânia ela tem uma importância estratégica muito significativa para o governo de Israel. Primeiro, é um território entremeado por montanhas. Entremeado por montanhas que olha para uma região muito mais baixa, que é onde está o centro econômico de Israel, em Tel Aviv, em Haifa, em Jerusalém. Então, é como uma montanha aqui olhando para essa região. Regiões mais altas, elas têm uma vantagem estratégica, é muito mais fácil para atacar o teu opositor se tu está numa posição de cima. Já o Sun Tzu dizia, no momento de dúvida, vá para um ponto mais alto, tu enxerga mais e é mais difícil do cara te acertar. Os israelenses sempre tiveram essa preocupação. Mais do que isso, a faixa que separa o Estado de Israel do Mar Mediterrâneo até a cidade de Jerusalém é uma faixa muito pequena. Então, é uma faixa muito pequena e do lado de uma montanha. Então, do ponto de vista dos israelenses, perder a Cisjordânia é perder o Estado de Israel. Eles sentem que se eles não tiverem um controle dessa região, eles, na prática, vão virar um alvo fácil do Estado palestino imediatamente. Então, esse é um ponto bastante importante.
E ao longo dos últimos anos, a gente até teve determinados movimentos viabilizando com um suposto objetivo de viabilizar dois estados, mas nenhuma proposta aceitava de fato que, primeiro, os assentamentos judaicos fossem todos retirados da Cisjordânia, que se estabelecesse uma capital palestina em Jerusalém Oriental, e mais do que isso, que talvez um dos pontos mais importantes para os palestinos, que os palestinos que foram expulsos na guerra de 47 tivessem o direito de retornar às suas terras. Vamos lembrar que isso é um dos princípios do direito internacional, que população refugiada de conflitos tem, a população e os seus descendentes têm direito de retornar às suas casas. Por isso que até é um dos símbolos da resistência palestina, é uma chave, porque é a ideia de que são populações que tiveram que sair das suas casas e levaram a chave, imaginando que um dia voltariam. Né? Então, nunca houve qualquer disposição de Israel de aceitar todas essas reivindicações, e hoje em dia a situação é muito pior. Israel já é governado por um governo, por um movimento de extrema-direita, e que, pasmem, o Netanyahu é das figuras mais moderadas. O Netanyahu faz uma coalizão com a extrema-direita muito, mas muito mais radical do que ele. E, por mais que ele esteja sofrendo protestos hoje em dia, algumas pesquisas de opinião dão conta de que se ele perder as próximas eleições, quem vai vencer é a extrema-direita. Ou seja, já é o lado mais radical que já está no governo, mas não ocupando postos-chave. Ou seja, a tendência é que Israel caminhe ainda mais para a direita, e esses representantes são bastante explícitos quanto à impossibilidade de um Estado palestino e quanto ao fato e quanto à defesa da limpeza étnica. Eles querem que os palestinos de Gaza vão para o Egito e que os palestinos da Cisjordânia vão para a Jordânia. Inclusive, é um ponto que eles usam há bastante tempo. Né? Sempre dizem, mas os palestinos têm o Iraque, a Síria, a Jordânia, o Líbano, o Egito, vários outros países árabes. Por que eles têm que estar aqui? É um argumento que eles usam há bastante tempo. Então, por isso que eu considero que hoje em dia a possibilidade de uma solução de dois estados é muito pequena. Eu estou bastante temeroso. Eu estou achando que o Oriente Médio está caminhando, não sei se vai ser agora, mas está caminhando para um conflito entre Israel e Irã e os seus aliados. Não sei quando que vai acontecer, até porque vamos lembrar que Israel tem bomba atômica, não revela isso, mas tem bomba atômica. Agora, eventualmente, se o Irã tiver uma bomba atômica também, não se sabe ainda se ele já chegou, não se sabe se vai chegar, mas se vier a ter, de alguma forma, esse jogo se equilibra. E só que eu acho que se houver essa situação dos dois com bomba atômica, aí o risco de uma guerra aumenta, porque se os dois tiverem bomba atômica, eles não vão poder utilizar um contra o outro, porque acaba o mundo. Mas, ao mesmo tempo, bom, então a gente tem que tentar derrotar um ao outro de outra forma. Então, eu tenho uma preocupação grande em relação a essa possibilidade. Infelizmente, não vejo um cenário, neste momento, para a solução de dois estados, ou mesmo ainda para uma solução de um Estado só, binacional, que é uma solução que também foi defendida pelos palestinos por muito tempo e também está bastante fora do nosso horizonte. Muito bem. O senhor gostaria agora de deixar alguma mensagem para quem está nos escutando antes de nós terminarmos? Eu só te agradecer o convite, me colocar à disposição. É um tema que é muito importante, o Oriente Médio, e que ainda vai estar no foco da nossa atenção pelos próximos meses, pelo menos, com certeza. Muito obrigado, de verdade, por compartilhar a sua visão, o seu conhecimento conosco. Certamente foi de muita ajuda para muita gente que está querendo entender melhor aquilo que está acontecendo e aquilo que pode vir a acontecer, né? Porque esse conflito parece estar se expandindo cada vez mais e muitas vezes a gente não sabe exatamente por onde começar, até porque são tantos assuntos que nós estudamos, né? Então, te agradeço de verdade por essa ajuda. Muito obrigado. Eu te agradeço o convite. Um abraço. Um abraço.